Olá, galera! Como é que está? Tudo bem? Então, dando continuidade a essa parte da citologia que a gente chama de bioenergética, na última aula a gente viu fotossíntese, estão lembrados? Pois é, ali na fotossíntese vai produzir a matéria orgânica, né, que compõe os seres vivos, e também vai armazenar energia nessa matéria orgânica. Agora, nós vamos ver como é que os seres vivos fazem para conseguir a energia para o metabolismo da célula. Tá? Qual é a moeda energética da célula? É o ATP. Beleza? Então, como é que as células, os organismos, né, produzem esse ATP? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Hoje a gente vai falar basicamente sobre respiração e fermentação. Tá? Então, a gente vai... o tema é bastante complexo, mas a gente vai se ater àquelas partes que mais são cobradas na prova. Beleza? Então, vamos começar aqui. Tá? Então, respiração celular, como vocês já devem saber, ela ocorre, né, a sede da respiração celular são as mitocôndrias. Né? As mitocôndrias são organelas presentes nos seres eucariontes. Tá? O que é respiração celular? Certo? A gente define, tem várias definições. Uma definição que é bastante cobrada na prova é a seguinte, é a oxidação, a queima, a combustão, e aí um detalhe, total, tá? Então é a oxidação, é a queima, é a combustão total da molécula de glicose. Qual é a função da glicose? A glicose tem função energética. Pois é, então quando se queima completamente a glicose, quando se oxida, se desmonta a molécula de glicose todinha, né, 100%, para isso acontecer, tem que estar na presença do gás oxigênio. Então, a respiração celular, repetindo, é a oxidação total da molécula de glicose na presença do gás oxigênio. Qual é o produto dessa reação? Isso vai produzir o ATP, a adenosina trifosfato, a nossa moeda energética, é a energia contida no ATP, que a célula usa para suas reações químicas, tá? Lembrando lá que energia não se cria, energia se transforma. A planta, por exemplo, transformou a energia luminosa em energia química, que está lá na glicose, e agora a célula vai usar a energia química da glicose para produzir ATP, para poder gerar energia para a célula. O que mais que a reação da respiração celular produz? Gás carbônico, que a gente libera para a atmosfera, e água. Tá? Então, resumindo isso aqui, na forma da reação não balanceada, nós temos uma molécula de glicose na presença do gás oxigênio, são os reagentes, gerando o que para a célula? ATP, tá? A água, e o gás carbônico, que será liberado para a atmosfera, que servirá como reagente lá para a fotossíntese. A respiração celular, ela ocorre em 3 etapas, em 3 fases. Por que tem que ser em 3 fases? Porque a molécula de glicose tem muita energia. Se toda a energia da glicose fosse liberada de uma vez, haveria muita liberação de prótons de hidrogênio, muita energia, e seria complicado para a célula. Então, a forma, né, que a evolução desenvolveu para que esse processo acontecesse foi que essa energia fosse sendo retirada gradativamente, paulatinamente. A primeira etapa, a primeira fase da respiração celular independe da mitocôndria e independe da presença do gás oxigênio, e ela se denomina glicólise, certo? O que é lise? Lise é quebra, então glicólise significa quebra da molécula de glicose. Isso ocorre lá no hialoplasma, tá? Fora da mitocôndria. O que a glicólise vai gerar para a célula? Vai gerar um saldo energético de 2 moléculas de ATP. Na realidade, são utilizadas 4 moléculas, certo? E são geradas 2, então dá um saldo. São 2 e são produzidas 4 moléculas de ATP.
tá? Então dá um saldo de 2 moléculas de ATP. 2 moléculas de NADH. O NAD é uma substância que a gente diz que ele é um carreador intermediário de hidrogênio. Esse hidrogênio que está aqui nele vem lá da glicose, tá? Então, o NAD e o FAD são carreadores intermediários de hidrogênio, como se transportasse hidrogênio do hialoplasma, da matriz mitocondrial para as cristas mitocondriais. E o que mais que gera? 2 moléculas de ácido pirúvico, certo? Então, esse é o produto da glicólise. Se na célula, nossa célula não tiver gás oxigênio, a respiração para aqui. E esse processo é chamado, então, de fermentação, que a gente vai ver com mais detalhes depois. Agora, o que a gente vai fazer? O que tem de importante aqui para você memorizar? A definição de respiração celular, a reação química, certo? A primeira fase da respiração, qual é o nome dela, aonde que ela acontece e qual é o saldo energético dessa etapa. O saldo energético são 2 ATPs, certo? Agora, nós vamos apagar o quadro e vamos fazer aqui, então, preparar para a segunda e a terceira etapa da respiração celular. Beleza, galera? Já já a gente volta. Então, dando continuidade, né? A segunda e terceira etapa da respiração celular. Na primeira etapa, nós vimos que a glicose foi quebrada ao meio, produziu 2 moléculas de ácido pirúvico, deu um saldo de 2 ATP, 2 NADs, né? E aquele ácido pirúvico, aqueles 2 ácidos pirúvicos formados na primeira etapa, na primeira fase da respiração celular, são 2 ácidos pirúvicos, né? Cada um com 3 carbonos, tá? O ácido pirúvico é um composto que tem 3 carbonos. Esse ácido pirúvico, ele vai reagir com uma coenzima A, que ele chama de CoA, tá? Onde vocês ouviram CoA, estão falando de coenzima A, tá? Ele vai reagir nessa reação. Essa substância, ácido pirúvico, que tem 3 carbonos, cada uma delas, lembra que são 2 moléculas, vai perder um carbono, vai formar uma molécula de gás carbônico. Como são 2 moléculas de gás carbônico, tá? Vai liberar hidrogênio, que vão formar mais 2 NADs H aqui. Lembra que o NAD são aceptores intermediários de hidrogênio, são carreadores intermediários de hidrogênio, tá? Quando sai um carbono do ácido pirúvico, ele que tinha 3, ele fica com 2. E ele se juntou com CoA e formou uma substância chamada acetilcoenzima A, ou acetil-CoA. O acetil-CoA, lembra? Etil, 2 carbonos. O acetil-CoA é considerado o tijolo da vida. Por quê? Nossas células conseguem transformar todas as substâncias orgânicas, como o carboidrato, lipídio e proteína, em acetil-CoA. Claro que ela vai por parte. Primeiro, se tem glicose disponível, ela se utiliza da glicose, se não tiver depois lipídio, e só por fim vai se usar a proteína. Mas todo o processo o ciclo de Krebs começa com o acetil-CoA reagindo com uma substância que tem lá na matriz mitocondrial, porque esse processo, chamado ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, ele ocorre todinho lá na matriz mitocondrial. Lá a matriz mitocondrial, ela é uma substância parecida com o hialoplasma das células, tá? Lembra da hipótese do endosimbionte que a gente já estudou. Então, lá tem uma substância orgânica de 4 carbonos, chamado ácido oxalacético. Então, o acetil-CoA tem formado por 2 carbonos, são 2 moléculas de acetil-CoA. Tudo aqui é multiplicado por 2, são 2 voltas. Alguns autores, dependendo do livro que você for estudar, ele só faz uma volta. Você tem que multiplicar o resultado tudo por 2. Outros autores já traz tudo com 2, que é para você não ter que multiplicar, tá? Esse acetil-CoA, ou esses acetis-CoA, eles vão reagir com os ácidos oxalacéticos que tem lá na matriz mitocondrial. O ácido oxalacético é uma substância orgânica com um carboidrato com 4 carbonos, junta com 2 daqui, vai formar um composto com 6 carbonos, que é o ácido cítrico, um citrato. Tá? Então forma 2 moléculas de citrato de ácido cítrico.
Daí o outro nome, o nome mais atual para essa fase da respiração celular, chamada ciclo do ácido cítrico. Tá? Então aqui começa o ciclo do ácido cítrico. Esse ácido cítrico, ele vai liberar carbono, vai formar outras 2 moléculas de gás carbônico, certo? Então já são 4 moléculas da glicose, já tem 4 aqui, já formou o gás carbônico. Vai liberar energia para produzir 2 ATPs, tá? E esse hidrogênio que saiu aqui vai ser aceptado pelo NAD. Tá? Vão formar 6 NADs, 3 cada volta, 2 voltas, 6 NADs. E como ele perdeu um carbono aqui, ele tinha 6 carbono. Perdeu um carbono para formar o gás carbônico, agora tem 5 carbono. Então tem uma molécula aqui, né, com 2 moléculas, cada uma com 5 carbono. Não interessa o nome dela agora para a gente. Tá? Essa molécula vai perder um outro carbono. Se tem 5, perder um, fica com quanto? Com 4, que volta a ser o ácido oxalacético. Nessa perda desse carbono, vai liberar o hidrogênio, que vai ser aceptado por um outro aceptor intermediário de hidrogênio conhecido na intimidade por FAD. Então, nós temos o NAD e o FAD, que são aceptores intermediários de hidrogênio. Ok? Então, nesse ciclo aqui, ele volta, então, tinha 5 carbono, perdeu um, volta a ser 4, que se junta de novo, enquanto isso fica direto. Né? A respiração ela é contínua, a respiração não para, a respiração celular não para, independente de você estar em movimento, acordado, dormindo ou não. Lembra lá, quando a gente estudou fotossíntese, a respiração independe da intensidade luminosa. Então, estamos sempre produzindo. Tá? Então, aqui, o que nós tiramos de importante aqui dessa fase da respiração celular? Aonde que ela acontece? Como é o nome dela? Primeiro, ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, do citrato. Aonde que ela ocorre? Ocorre dentro da mitocôndria, então ela depende da mitocôndria. Mas lembra, ela só acontece se tiver gás ou oxigênio. Se não tiver, parou lá na primeira etapa. Tá? Então, acontece na matriz mitocondrial, certo? E o que é importante aqui? O composto orgânico foi completamente degradado. A gás carbônico, 2, gás carbônico, 4, 6. Quantos carbonos tinha na glicose? 6, já saiu tudinho. Os hidrogênios da glicose ou estão com os NAD ou estão com os FADs. E a energia intermediária saiu direto para produzir ATP. Observe que o saldo energético do ciclo de Krebs é igual ao da primeira etapa. 2 ATPs. Certo? Então, algumas questões de vestibular perguntam o seguinte: qual etapa da respiração dá maior saldo energético? Ora, se a primeira e a segunda etapa dão a mesma quantidade de ATP, qual é a etapa que vai render mais ATP? A última. E como é o nome da última etapa da respiração? É chamada popularmente de cadeia respiratória, cadeia oxidativa, cadeia transportadora de íons. Tá? Aonde que ocorre essa etapa, professor? Ocorre lá nas cristas mitocondriais. É importante você saber associar o nome da etapa, da fase, com o local aonde ela ocorre e o seu saldo energético. Tá? Então, o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais, aquelas invaginações que tem lá nas mitocôndrias. É um processo bastante complexo, mas para o vestibular, o que eu tenho que saber? Tenho que saber que todos os NADs e FADs produzidos na primeira fase da respiração e na segunda, tá? Aquele lá da glicólise vai entrar na mitocôndria, vai para a crista mitocondrial. Quem vai trazer aquele hidrogênio para cá? O NAD. E aqui também esses vão ser encaminhados para as cristas mitocondriais. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: cada NADH tem energia suficiente para produzir 3 ATPs. Cada FADH tem energia suficiente para produzir 2 ATPs. Certo? Lembra que eu disse no começo da aula que a glicose tem muita energia, não poderia ser liberada toda de uma vez. Então, elas foram sendo transmitidas gradativamente para os seus aceptores intermediários. Então, é como se fosse uma queda d'água. Tá? Lá em cima da cachoeira, da queda d'água,
nós estamos colocando o NAD. Por que a gente colocou o NADH aqui? Porque ele é o mais energético dos aceptores. Ele vai liberar hidrogênio, e quando ele libera esse hidrogênio, próton de hidrogênio, vai liberar também energia para produzir um ATP. Como ele tinha energia suficiente para produzir 3 ATP e ele já produziu 1, ele não tem mais energia para produzir 3, ele tem energia para produzir 2. E como é o nome da substância que tem energia suficiente para produzir 2 ATP? O FADH. O FADH vai liberar o hidrogênio e a energia dele para produzir o segundo ATP. Tá? E aí, a energia vai sendo transmitida gradativamente, como se fosse a queda d'água, e a chegar nos citocromos, que são proteínas associadas a substâncias, né, da proteína na célula, que vai produzir o terceiro ATP. Então, partindo do NAD, produziu quantos ATPs? 3. Partindo do FAD, produziu quantos ATPs? Até toda a energia que estava contida nele se esgotar. O que acontece com esses prótons de hidrogênio sem energia? Eles vão reagir com o gás oxigênio e vai formar o quê? Água. Certo? Então, cada molécula de NADH pode produzir quantos ATPs? 3. E a molécula do FADH pode produzir quantos ATPs? 2. Qual é o papel do gás oxigênio na respiração celular? Anota aí. Ele é aceptor final de hidrogênio. Observe que ele só participa no final da reação, lá nas cristas mitocondriais, certo? Mas se não tiver o gás oxigênio, não acontece nem essa etapa, nem essa, só acontece a primeira. A gente vai chamar de fermentação pirúvica, tá? A gente vai ver posteriormente. Então, guarda aí. Se cair na prova perguntando qual o papel do NAD e do FAD na respiração celular, são aceptores intermediários de hidrogênio, certo? E qual é o papel do gás oxigênio na respiração? Ele é aceptor final de hidrogênio. Qual é o saldo energético que vai ter aqui? Dependendo da célula, a gente diz que na cadeia respiratória dá um saldo de 30 a 32 ATPs. Se der 30, com mais 2 daqui e 2 da primeira etapa, 34, 36 ATPs, mas para a célula mesmo, fica disponível, hoje a literatura diz que fica disponível para a célula como um todo, esse processo como um todo, 30 ATPs. Antigamente a gente dizia que dependendo da célula dava de 36 a 38 ATPs. Essa questão de 36, 38 ou 30 não é muito relevante para a nossa prova. O que é relevante para a nossa prova? Saber qual a fase da respiração celular, qual a etapa da respiração celular gera maior quantidade de ATP. Qual é? A parte mais energética da respiração celular é a cadeia respiratória que acontece aonde? Nas cristas mitocondriais. E o ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico e a glicólise, cada um deles produz 2 ATPs para a célula, totalizando 4 ATP. Lembrando mais uma vez que sem gás oxigênio na célula só acontece a primeira etapa. Certo? Quando a gente está fazendo um exercício físico e não está bem preparado, por que a gente tem cãibra? A maioria das vezes é porque falta oxigênio nas nossas células para os miócitos, as células musculares, completarem o processo de respiração celular. Em vez de produzir 30 ATP para a tua célula, produz apenas 2, que logo se esgota e impede a contração muscular. Ok? Muito bem. Isso é o que interessa para a gente na respiração celular. Agora, nós vamos apagar o quadro mais uma vez para a gente discutir aqui rapidamente uma outra forma de produzir ATP. Menos energética do que essa, que é a fermentação, e qual a utilidade dessa fermentação para a gente, na indústria e nos locais aí que a gente vai precisar estudar isso aí que pode cair na prova. Ok? Então agora a gente vai dar um pauzinho e daqui a pouco a gente volta. Beleza? Então, galera, para finalizar, né, essa aula importante, um tema
bastante explorado na prova, chamado bioenergética, fotossíntese, quimiossíntese, respiração e fermentação. Tá? Então, na fermentação, o que acontece lá? Acontece o seguinte, como é que a gente define esse processo, né? Esse processo bioenergético? A gente diz que é a oxidação, a queima, a combustão parcial. Aqui está a diferença entre fermentação e respiração. Na respiração eu disse para vocês que a oxidação é total, né? Só sobra gás carbônico e água. Aqui não, a fermentação é a oxidação parcial da molécula de glicose. Então a glicose não vai ser completamente degradada, tá? Ela vai produzir ATP, mas só um saldo daqueles 2 ATPs lá que a gente viu na glicólise. É como se fosse a glicólise, tá? O que muda é o produto final, tá? E substância orgânica ainda energética. Então, a maior parte da energia da glicose não vai ser retirada, vai permanecer nessa substância e dependendo do tipo de fermentação, pode ainda ser gerado moléculas de gás carbônico. Tá? Nessa parte desse conteúdo, o que interessa aqui, na maior parte das vezes, para a prova, é a utilização desse tipo de reação na nossa vida. Tá? Quais são os tipos principais de fermentação? Então, a primeira, a fermentação alcoólica. Né? Então, a molécula de glicose, ela vai ser parcialmente degradada e vai produzir um produto aqui, um subproduto da glicose chamado etanol, certo? 2 moléculas de etanol, que é o álcool etílico. Ora, essas moléculas, cada uma delas tem 2 carbonos. Tá? 2 vezes 2, 4. A molécula de glicose tem quantos carbonos? 6. E aqui tem 4, porque 2 vezes 2, 4. Cadê os outros 2 carbonos? Estão aqui. Formou gás carbônico e não estão na fermentação alcoólica, produz gás carbônico. Produz 2 moléculas de álcool etílico, etanol, e produz para a célula o quê? Para a levedura, por exemplo, o quê? 2 moléculas de ATP. Então, vocês observem que o rendimento energético na fermentação é muitas vezes menor do que da respiração. Porque lá na respiração nós temos a oxidação total e aqui nós temos a oxidação parcial. Então, leveduras, fungos unicelulares, produção da cerveja, as bebidas fermentadas, vinho, cerveja, etc., usa-se, então, esse processo aqui. É um processo biológico, certo? O etanol, tá? Temos também a fermentação lática, praticada por algum tipo de bactéria como lactobacilos, que são utilizados lá nas indústrias de laticínio. A molécula de glicose, com 6 átomos de carbono, vai produzir 2 moléculas de ácido lático. O ácido lático, ele tem 3 carbonos, 3 vezes 2, 6, 6. Então, observe que aqui não há produção do quê? De gás carbônico. Tá? Na fermentação lática, não há produção de gás carbônico e há um saldo energético de 2 ATPs, certo? Como eu disse ainda agora, a respeito do esforço físico, né? Então, aquelas dores musculares que a gente sente depois de uma atividade física muito intensa, da qual a gente não está preparado, ou que forçou demais a barra, o que faz doer ali nos músculos é o acúmulo de ácido lático no nosso músculo. É sinal de que nós não oxigenamos muito bem os nossos músculos para a atividade física. Ok? Então, a chamada cãibra é a falta do ATP e as dores musculares é por causa do ácido lático. E o terceiro tipo de fermentação é a fermentação acética. Tá? A molécula de glicose vai produzir 2 moléculas de ácido acético, o famoso vinagre, certo? O ácido acético tem 2 carbonos, cada um dele, 2 vezes 2, 4. Tá? A molécula de glicose tem 6 carbonos, fazendo o balanceamento, falta 2 carbonos aqui, então formou o que? Gás carbônico e 2 moléculas de ATP. Independente do tipo de fermentação, o saldo dela energético é o mesmo. Tá?
Então, aqui, para produzir, por exemplo, o vinagre, né, a fermentação acética. Para produzir os derivados do leite, nós usamos a coalhada, a fermentação lática. Para produzir cerveja, vinho, nós usamos a fermentação alcoólica, certo? Então, estudem principalmente a importância da fermentação para a indústria no dia a dia, a questão da cãibra. Estudem as etapas da respiração, a sequência delas, aonde acontece cada uma e qual o seu rendimento energético. Se você for olhar num livro do ensino médio, mesmo que seja do ensino médio, você vai ver que esse tema é abordado com muito mais detalhes. Mas o vestibular não costuma cobrar esses detalhes todos, tá bom? Então, dessa maneira, a gente considera encerrado a parte de citoplasma da célula, galera. Agora, o que está faltando? A gente começar a estudar o núcleo. Então, nas próximas aulas, a gente vai estudar o núcleo e as divisões celulares, mitose e meiose. Tá bom? Acompanhe a aula pela apostila, façam as atividades que a gente está disponibilizando para vocês, entre nos fóruns ou pelo WhatsApp, procure a gente para sanar uma eventual dúvida que você venha a ter. Beleza? Então, um abraço e até a próxima, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.